encerrando o mês de março, né? Encerrando o mês da mulher, mas lembrando que nosso dia é todo dia, né? Com muito amor, com muita dedicação, com muito respeito. Somos a dona do ano todo, né? Então, para iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos ler uma leitura preparatória do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. A máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê das suas paixões inferiores. O amor dilui a sombra dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza, que esplende em sol, ar, água, árvore, flores, frutos, animais e obras. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos será atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. E como Jesus sempre nos convida em todos os ensinamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor cobre uma multidão de pecados, como já dizia Paulo, e é o que deve nortear a nossa vida. Então, que a gente tenha esse ano de 2025 como meta o amor. Amar a Deus, ao próximo, a nós e a natureza que nos foi dada por Deus. Então, agora vamos procurar fazer essa conexão com o mundo espiritual. Para isso, vamos fechar os nossos olhos, para que a gente possa nos abstrair de todos os pensamentos corridos que tivemos durante a semana, que o nosso coração possa bater mais compassadamente, nos preparando para as palavras que iremos hoje aqui ouvir. Pedir a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os mensageiros de luz e os benfeitores dessa casa, tragam para todos os ambientes o Centro Espírita Amor de Jesus e para todos que aqui estão encarnados e desencarnados, bênçãos divinas, que essas bênçãos se transformem em energias positivas, em vibrações de paz e amor, para que tenhamos um final de semana tranquilo, um início de semana com muito equilíbrio, muita paz e amor. Que possamos, nesses momentos em que aqui ficarmos, nos concentrarmos em tudo que aqui será dito, porque serão palavras vindas do plano superior, que a nossa amiga Fernanda receba as boas intuições para que possa transmitir para nós os ensinamentos de Jesus e mais conhecimentos a respeito da doutrina espírita. E assim, agradecidos por este momento que aqui já nos encontramos, pedimos a permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus.
E hoje quem veio nos abrilhantar na última sexta-feira do mês é a nossa companheira Fernanda de Chapela, que volta e meia, graças a Deus, aceita o nosso convite para nos prestigiar com a sua palavra doce e carinhosa. Fernanda, é todo seu. Boa noite a todos. Boa noite. A gente fica muito feliz quando vocês nos convidam e nos dá, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de sentir as vibrações positivas e benéficas que emanam dos olhares de vocês, dos pensamentos de vocês. E mais especial ainda num mês como o mês de março, A gente acompanhando as redes sociais da casa, a gente percebe que nessas 4 sextas, tivemos aqui mulheres fazendo os estudos, fazendo as reflexões, e esses estudos e reflexões sobre mulheres. Mas sabe o que é o mais importante, Kátia? É que nessas sextas em que os estudos foram feitos por mulheres e sobre mulheres, a gente ter a presença de vocês, homens, vibrando, participando, refletindo junto, Isso é muito importante. Então, meus amigos, que aquele que veio nos ensinar a amar, que veio recitar as bem-aventuranças de maneira tão linda e generosa, que Ele nos abençoe nesses instantes em que estaremos aqui refletindo sementes de luz que Ele nos deixou por meio do Teu Evangelho. Bom, nessa noite de sexta-feira, nós vamos conversar sobre Joana de Cusa. E nós iniciamos dizendo o seguinte: entre os seguidores de Jesus, existem aqueles que, em especial, se destacam. Mas não se destacam por terem aparecido mais que os outros, não se destacam por estarem em evidência, mas aqueles que se destacam por terem dado um suporte indispensável, aqueles que se destacaram por terem colaborado de forma edificante aqueles momentos em que Jesus caminhava e pregava. E aqui nós estamos fazendo referência às mulheres que seguiam Jesus. Mulheres que foram seguidoras anônimas, mulheres que, embora não tenham ocupado um lugar de destaque, embora não tenham ocupado os palcos da Boa Nova, mas foram mulheres que ofereceram carinho, companhia, mulheres que ofereceram apoio e até mesmo recursos materiais de alguma forma para ajudar, para colaborar. Mulheres que acompanharam Jesus até o momento doloroso, até aquele momento doloroso na cruz, que estiveram ali lado a lado, consolando, apoiando, chorando junto com Ele. E essa noite em especial, nós vamos falar de Joana de Cusa. Vocês já ouviram falar sobre ela? Já? Eu confesso que até uns 2 meses atrás não conhecia a história de Joana de Cusa. Se a gente for observar nas passagens bíblicas, nós temos poucas referências sobre ela, é pouco mencionado. Mais precisamente, a gente tem 2 referências sobre Joana de Cusa nas passagens bíblicas, no Evangelho. Essas 2 referências estão no Evangelho de Lucas, que traz para a gente o seguinte: 1 Lucas capítulo 8, de 1 a 3. E aconteceu, depois disso, que andavam de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e também Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens.
Nessa primeira menção que é feita de Joana de Cusa no Evangelho, a gente observa uma coisa, a referência que se fazia ao nome, né? Por que Joana de Cusa? Porque ela era esposa de Cusa, né? Então, às vezes, a gente tem esse hábito até hoje, né? A Maria do seu José, a Joana do seu Alcides. Então, Joana de Cusa, porque o seu esposo, Cusa, né? Que na época era o procurador de Herodes. A segunda menção que é feita no Evangelho sobre Joana, também em Lucas, traz para a gente um outro momento. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11. Aqui a gente já está falando, né? Já passada a crucificação do Cristo, Judas já tinha, né? Desencarnado, então por isso essas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Eu poderia parar aqui, né, para mencionar, só mostrar onde que no Evangelho fala-se de Joana. Mas eu achei importante trazer também esse outro versículo para a gente refletir. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Então a gente já começa a ter uma ideia de como era o posicionamento, a postura, de como era o tratamento em relação às mulheres naquela época. Elas foram ao sepulcro, elas tiveram, né, aquela constatação, e quando chegam para os 11, contando, né, que o sepulcro tinha sido aberto, que ele não estava ali, olha só o que aconteceu, né? Era como se elas estivessem contando desvarios, não acreditavam muito no que se falava, né? Eram mulheres que estavam contando o ocorrido. Então foi preciso que Pedro fosse até lá, se certificar, confirmar. Então a gente já começa a ter uma noção, né, de como era um pouco difícil que as mulheres tivessem a sua credibilidade. Mas a gente observa essas duas menções no Evangelho. Então, para saber um pouco mais, para falar um pouco mais de Joana de Cusa, a gente pede ajuda a um grande amigo. A gente pede ajuda a Humberto de Campos. Humberto de Campos vem trazer sobre nós uma reflexão belíssima no livro Boa Nova. Falando nisso, gente, quem ainda não teve a oportunidade de ler Boa Nova, faça isso. São capítulos maravilhosos. Existem palestrantes que até mencionam que essa obra, Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, poderia, né, ser também uma psicografia de Emmanuel, mas que eles acharam que Humberto de Campos, com toda a sua escrita doce, poderia realizar esse trabalho. Então a gente dá ajuda a Humberto de Campos no livro Boa Nova para estudar mais um pouquinho sobre Joana de Cusa. O que nós sabemos então dessa mulher? Joana de Cusa fazia parte da alta sociedade da época. Ela fazia parte da alta sociedade, digamos assim, casada com Cusa, que era um homem de confiança de Herodes. Ocupava um cargo importante. Cusa era como se fosse um dos intendentes, um dos administradores de Herodes. Herodes, né, comandava, administrava uma grande região e precisava de pessoas da sua confiança para ajudar a administrar. Então, Cusa estava diretamente ligado a Herodes. Era um cargo importante que ele tinha, né, Cusa. E nós observamos, através das leituras, através dos estudos, que alguns comandos que a administração, digamos assim, de Herodes nem sempre eram muito cristãs. Que os comandos de Herodes nem sempre eram ordens muito adequadas. Durante o seu governo, a gente pode observar perseguições, atos cruéis,
durante o governo de Herodes, condutas um pouco equivocadas. E Cuza, o esposo de Joana, era ligado a isso. Era ligado a Herodes. Trabalhava para Herodes. Então, a gente já começa a ter aqui um pequeno esboço do que era a vida de Joana, do que era o ambiente em que Joana vivia. Da alta sociedade, esposa de um dos administradores de Herodes. Possivelmente a sua casa recebia pessoas dessa alta sociedade, pessoas ligadas a questões políticas, pessoas ligadas ao exército romano. Então esse era o ambiente doméstico de Joana, esse era o lar de Joana. Além desses desafios, Joana de Cuza também tinha uma outra provação, a riqueza material. Joana passava pela provação da riqueza material. E nós aprendemos com a doutrina que a riqueza material, ela é uma provação delicada. É uma provação delicada. Por que é uma provação delicada? Porque muitos, ao receberem essa tarefa de lidar com a riqueza, de lidar com o dinheiro, essas pessoas, elas estão suscetíveis, às vezes, a maiores facilidades, estão suscetíveis a maiores distrações, estão suscetíveis a mais possibilidades de conforto, estão suscetíveis a influências, a tudo isso. Coisas que podem dificultar um pouquinho, distanciar um pouquinho as pessoas do seu propósito espiritual. Por isso é uma provação delicada, né? As pessoas que recebem essa tarefa de lidar com a riqueza é uma provação delicada. Imagina então a riqueza material, o dinheiro ligada ao poder. Cuza lidava com o poder. Era um dos intendentes de Herodes, então ele tinha o poder de ordem. Então, além da riqueza material, ainda isso estava ligado ao poder. No entanto, apesar de tudo isso, de ser uma mulher da alta sociedade, de ser uma mulher casada com uma pessoa com cargo importante, de ser uma mulher que tinha possibilidades financeiras de sobra, apesar de tudo isso, nós vamos ver essa noite que Joana de Cuza será uma fiel seguidora do Cristo. Joana de Cuza será uma fiel seguidora de Jesus, mesmo tendo todos os atrativos possíveis. Ela tem sensibilidade o suficiente para ouvir Jesus. Mesmo tendo todos os atrativos possíveis que o dinheiro poderia lhe proporcionar, Joana de Cuza tem a sensibilidade suficiente para ser tocada pelas palavras do Mestre. Ela tem sensibilidade suficiente para ser tocada pelo Evangelho. E mais, ela passa a agir, ela passa a atuar firmemente, apoiando os seguidores do Cristo, apoiando e seguindo Jesus, ajudando, inclusive, às vezes, financeiramente, todas aquelas pessoas. E é muito interessante observar na história de Joana como que ela consegue administrar esses dois mundos. Que dois mundos, Fernanda? Está diretamente ligada às facilidades materiais da época, está diretamente ligada a questões políticas, a questões de poder, e ao mesmo tempo ser uma seguidora fiel de Jesus. É interessante observar como ela consegue administrar esses dois mundos naquela época. E a gente já começa a fazer a nossa reflexão aqui. Será que nós, em situação semelhante, conseguiríamos? Será que em situação semelhante conseguiríamos administrar bem isso? Estar lidando com a riqueza material, estar lidando com questões de poder, ter o comando muitas vezes em nossas mãos, mas ao mesmo tempo ser uma seguidora fiel de Jesus.
Então vamos ver o que nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova. Quando vocês tiverem oportunidade de ler, é o capítulo 15. É o capítulo 15 do Boa Nova que traz para a gente Joana de Lúcia. Claro, o capítulo é enorme, mas a gente vai tirar somente algumas partes. Então, Humberto de Campos traz para a gente o seguinte: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então veja como Humberto de Campos caracteriza Joana, uma mulher de rara dedicação, ou seja, sempre que ela podia, ela estava seguindo o mestre. Sempre que ela podia, ela deixava o seu lar ali, deixava as suas tarefas e acompanhava Jesus para ouvi-lo, para aprender. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro, Cusa, seu companheiro de lutas, não aceitava as claridades do Evangelho. Então aqui a gente já começa a observar o desafio de Joana de Cusa. Seu esposo é antagonista às ideias de Jesus. Seu esposo não compreendia a dedicação que ela tinha ao seguir aquele carpinteiro. Seu esposo não compreendia o que Jesus pregava. Que mestre era esse? Filho de carpinteiro, nazareno, pregando sobre um reino? Então Cusa não entendia, não compreendia e se colocava totalmente contrário ao que Jesus pregava. Então a gente já começa a observar o desafio de Joana. Vamos nos colocar no lugar dela? Vamos tentar imaginar essa situação? Ela teve sensibilidade, seu coração foi tocado pelas palavras de Jesus. E ela começou a seguir para aprender com ele. Mas no seu ambiente doméstico ela travava uma batalha, porque seu esposo não concordava. Conhecem alguém em situação parecida? Será que nós já passamos por situações parecidas? E às vezes está crendo ou trabalhando em algo que o nosso coração ali está tocado por fazer. E às vezes no nosso ambiente familiar ainda encontramos resistência. Uma resistência ainda muito forte, conforme Cusa demonstrava. Então o drama de Joana de Cusa é o que ela tinha que conciliar. A compreensão que ela já estava tendo sobre o Evangelho, conciliar a vontade que ela tinha de seguir o Cristo, mas conciliar com as exigências da sociedade romana da qual ela vivia, da qual ela fazia parte. Conciliar a vontade de seguir Jesus com o antagonismo do seu esposo. Então isso deixou Joana bastante fragilizada, deixou Joana bastante pensativa, reflexiva. O que eu faço agora? O meu coração transborda de fé, de desejo por aprender mais com Jesus, mas o meu esposo não concorda, é totalmente contrário. Então ela se vê fragilizada com a situação, se vê reflexiva e ela resolve fazer um atendimento fraterno, Kátia. Ela resolve procurar alguém para desabafar, para se aconselhar, para pedir uma orientação fraterna. Então ela busca alguém para fazer um atendimento fraterno. Adivinhem quem ela busca? Com quem que ela vai fazer esse atendimento fraterno? Com o próprio Cristo, com o próprio Jesus. Então ela vai conversar com ele e ela expõe: considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Joana confessou ao mestre seus temores,
suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Então ela procura Jesus para conversar. Fala: mestre, não está sendo fácil. No meu lar estamos tendo contendas, estamos tendo discussões. Então ela fala do desejo que ela tinha que o marido compreendesse. Ela fala das suas angústias, dos seus anseios. Ela fala com Jesus da sua dúvida maior. Como eu faço, Jesus? Como conciliar o meu casamento com essa nova fé? Como eu faço para conciliar? Será que eu deveria parar de seguir o Senhor, mestre, para estabelecer calmaria no meu casamento? Ou será, Jesus, que eu deveria discutir mais com meu marido? O que eu devo fazer, mestre? Será que eu devo impor mais firmemente as minhas ideias em casa? Será que eu devo obrigar Cusa a vir comigo na sua próxima pregação? O que eu devo fazer, Jesus? Será que eu devo provar para ele, por A mais B, as minhas convicções, as minhas crenças? Então, observe o seguinte: quantas vezes, meus amigos, nós também passamos por esse momento de anseio? Quando a gente quer, quando a gente deseja, quando a gente almeja que o outro pense como nós. Quantas vezes temos esse anseio de querer que um parente, que um amigo nos acompanhe até a casa espírita, ou até um encontro, ou até um congresso que vai ter, aquele congresso em Vitória, né? Então a gente quer que às vezes as pessoas estejam lá, participem. Quantas vezes pessoas estão às vezes num culto evangélico e pensam: se meu esposo estivesse aqui. Ou então as pessoas estão na missa, naquele momento da homilia, e pensam: como eu queria que minha esposa estivesse aqui. Então a gente também tem esses momentos de anseio. Imaginem Joana, que andava com Jesus e os discípulos. Imaginem Joana, que ouvia Jesus. Imagine o anseio dela por querer que o seu esposo também entendesse, também ouvisse, também seguisse. Então ela pensava: meu marido tem que conhecer o Senhor, meu marido tem que saber, meu marido tem que aceitar, meu marido tem que aceitar. O nosso primeiro impulso, o nosso primeiro desejo é esse, né? De que as pessoas compartilhem também da nossa crença, das nossas percepções, né? E Joana pensou assim também. Ela: Senhor, será que eu tenho que obrigar ele a vir? Acho que eu vou obrigar ele da próxima vez a vir aqui, né? Só que olha o que ela ouve de Jesus no atendimento fraterno. Ela ouve o seguinte: após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Depois que vocês lerem o capítulo todo, ela fala, né? Meu marido vai em outras ocasiões, em outros templos. Então ele fala: só existe um Deus. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens, em que o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Com essa resposta, Jesus tranquiliza Joana. Tranquiliza Joana. Ele fala: Joana, calma. Só existe um Deus. Calma. O momento do entendimento de Cusa ainda vai chegar. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas tenha calma. Talvez naquele momento daquele diálogo, talvez ali naquela conversa com Jesus, Joana de Cusa buscasse ali uma paz exterior, uma paz para o seu casamento. Talvez naquele momento ela quisesse uma resposta rápida, buscando uma paz exterior.
mas Jesus orienta ela sobre a redenção espiritual. Jesus orienta sobre a paz interior. Jesus orienta Joana que buscar a paz interior nem sempre vai ser no silêncio, na mansidão. Às vezes vai ser em meio à luta. É até um pouco contraditório, né? Haroldo Dutra Dias fala muito isso, que a busca pela paz interior muitas vezes é em meio à luta, muitas vezes é em meio à batalha. Então Joana de Cusa estava ali diante de uma batalha em que ela queria acalmar-se, mas Jesus fala para ela, onde está grifado, que o combate sem sangue da redenção espiritual, ou seja, sem contenda, sem querer obrigar o outro, sem querer forçar que o outro tenha esse entendimento conforme o meu tempo. Jesus acalma Joana e orienta, dizendo que muitas vezes a luta é no sentido de domar as nossas más inclinações, não querer domar as más inclinações do outro. Jesus acalma Joana e orienta que a luta não é com o outro, o embate não é com o outro, que a luta é interna. O outro tem o tempo dele, o seu, Joana, é agora. Então no final ali ele fala: agradece ao Pai, Joana, o haver te julgado digna do bom trabalho agora. Agradece por você ter se sensibilizado desde agora. Agradece por você ter aberto seu coração para o Evangelho desde agora. Agradece, porque o tempo do outro é depois, o seu é que é agora. Então Jesus diz isso para Joana nas entrelinhas, né? O outro tem o tempo dele, o seu é agora. Então Jesus diz: Joana, acalma. A luta que você tem que ter, a luta que você tem que travar, primeiro é com você mesmo. A luta é com você mesmo. Só que Joana continua ainda, né? Agoniada. Mas o que eu faço, mestre? Você acha que eu não devo continuar minhas discussões com ele? Falando, né, do teu evangelho? Ela continua. Considerando... Não, essa aqui eu já passei, vamos para o próximo. Teu esposo não te compreende a alma sensível, Joana? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente contigo? Ama-o a si mesmo. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu o cardo envenenado, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira que trará os frutos da vida. Então Jesus quis dizer para Joana: se hoje você está colhendo espinhos, amanhã poderão ser uvas. Espera, acalma, respeita o tempo de cada um. A gente observa nessa orientação de Jesus para Joana o seguinte: Jesus não se fixa somente nos erros do outro, mas ele se fixa nas possibilidades do acerto. Então ele fala: Joana, hoje ele não te compreende? Calma. Hoje ele ainda é indiferente? Ama-o a si mesmo. Naquele momento, Joana se fixava no equívoco do esposo. Jesus estava se fixando nas possibilidades do acerto futuro. E é isso que ele faz com a gente todos os dias. Jesus não se fixa somente nos erros, mas nas possibilidades que cada um de nós tem de acertar, de avançar, de mudar, de nos modificar. Mas Joana insiste. Ela estava aflita com as discussões em casa com o marido. Então ela insiste. E diz assim: mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Então a pergunta: você não acha correto que eu seja mais severa com ele?
será que não vai ser correto que eu imponha as minhas convicções? Será que eu não devo reformar o meu esposo, Jesus? Não seria o correto? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Ele respondeu Joana fazendo uma pergunta. Por que, Joana, será que Deus não impõe o seu amor aos tiranos da terra? Por que, Joana, que Deus não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição? Porque Deus poderia fazer, né? Apenas com um raio destruir aquele ou aqueles que ainda espalham toda dor. Deus poderia, apenas com um raio, destruir aquele ou aqueles que ainda promovem a perversidade, a miséria, atos cruéis. Ele poderia. Mas Jesus continua sua reflexão. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. E transforma como? Com o tempo. Com o tempo. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Então, o que Jesus naquele momento falava para Joana? Que Deus não quer o extermínio do perverso, Ele quer o fim da perversidade. Deus não quer o fim daquele que ainda é mau, Ele quer o fim da maldade. Já pensou se Deus agisse assim? Mandasse um raio no local onde tem pessoas promovendo mal? Ele não quer exterminar ninguém, Ele quer transformar corações. E às vezes isso leva tempo. Então, quando Joana pergunta, você não acha que eu devo brigar mais, discutir mais, impor mais? Que eu tenho que modificar a minha força? Ele fala, não, Deus não faz isso. A sabedoria divina não extermina as paixões. A sabedoria divina transforma-as. E aí Jesus continua a sua orientação para Joana. Não percas tempo, Joana, em discutir o que não seja razoável. Veja, ali ele não está falando que a gente deva ficar quietinho sempre. Ele não está dizendo que a gente deva sempre se omitir. Ele está orientando que a gente não deve perder tempo discutindo com aquilo que não seja razoável naquele momento. Às vezes, naquele momento, não vai adiantar eu levantar a voz. Às vezes, naquele momento, não vai adiantar eu travar uma contenda. Então, ele fala, não percas tempo discutindo. Não percas tempo brigando. Calma, Joana. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Esforça-te também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Então, o que ele está querendo dizer? Quando for convocada, Joana, ou seja, quando o seu marido tocar no assunto, quando ele vier lhe perguntar alguma coisa, sim, faça uso da palavra. Às vezes doce ou enérgico, se for necessário, né? Segundo as circunstâncias. E ali no chá de vermelho, que não deu para passar por causa da leitura, mas Jesus termina assim: vai ser fiel. Então ele acalma Joana naquele momento. E a gente observa com as palavras do mestre o seguinte: diante de todos os nossos equívocos, diante de todos os nossos agravos, enquanto espíritos imperfeitos que ainda somos, é triste perceber como ainda optamos pelo conflito às vezes. Como ainda optamos pelo enfrentamento. Joana estava no anseio de querer que a todo momento o marido aceitasse, entendesse, seguisse Jesus, mas ela queria fazer isso rápido e através de uma discussão. Então Jesus fala, calma, faça isso em silêncio,
ore em silêncio, espere o tempo de Deus. Então a gente traz isso para o nosso dia a dia. Como às vezes ainda optamos pela discussão, como às vezes ainda optamos pelo enfrentamento, como às vezes ainda queremos que a pessoa entenda ou que a pessoa concorde com a gente de forma rápida. E a gente vai observando que Humberto de Campos continua trazendo lições para nós. Desde esse dia, desse atendimento fraterno, a mulher de Cusa experimentou na alma a qualidade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho. Então, depois de todo aquele esclarecimento, Joana volta para casa mais calma. E ela começa a ter um posicionamento diferente de resignação. Ela começa a entender que não era o momento do embate, não era o momento da contenda. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Então, Joana de Cusa passa a ter uma outra postura. Ela passa a observar menos as questões inferiores do marido, passa a observar, pelo menos não dar tanta ênfase aos equívocos do marido, e passa a observar o que ele tem de bom, o que ele poderia oferecer de bom. E isso nos faz lembrar de uma outra obra muito significativa da literatura espírita, que é a obra Fonte Viva. Nessa obra Fonte Viva, tem um capítulo 32, se não me engano, que traz para a gente a boa parte, que é uma mensagem que vem despertar em nós para que a gente possa observar a boa parte de todas as coisas. Porque a gente, às vezes, não cai no vício de só observar os defeitos, só frisar os defeitos, os equívocos do outro, e às vezes esquece de observar que tudo que o Pai criou tem a sua boa parte. Eu tentei encontrar o livro Fonte Viva lá em casa, mas eu não tinha. Aí eu trouxe aqui só para a gente ler o início de como é um despertar para a gente. Emmanuel traz para a gente o seguinte: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Lá em Jesus, no Evangelho de Lucas. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açóica e piedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que se estende copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Então, esse capítulo do Fonte Viva traz para a gente esse alerta da gente não cair no vício de só se apegar o que ainda não é bom. Todas as criaturas, todas as coisas têm a sua boa parte. Então, Joana de Cusa foi para casa entendendo que o seu companheiro, naquele momento, ainda era indiferente, ainda era antagonista às ideias do Cristo, mas tinha também a sua boa parte. E ela passou a observar essa boa parte, a ter mais paciência, a ter mais tolerância. E Humberto de Campos continua para a gente. Os anos passaram.
as perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Então os anos passaram, Cusa perdeu aquele cargo importante, passou por algumas perseguições mediante o exército romano. Joana, contudo, se mantinha firme, uma esposa, companheira e fiel seguidora de Jesus. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, o ex-intendente, então Cusa, que já tinha perdido o cargo, o ex-intendente voltou ao plano espiritual. Então, depois de alguns anos, Cusa veio a desencarnar. Sua esposa, todavia, suportou os dissabores mais amargos, fiel aos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. Quantas mulheres passam por tamanha dificuldade? Perder o companheiro, perder o esposo e às vezes se vê numa situação difícil. Quantas mulheres passam pela situação em que Joana passou? De uma hora para outra, perde o companheiro, se vê ali criando filho sem a presença paterna, mas ela se mantinha firme. Se mantinha firme nos seus ideais divinos, edificados na confiança sincera. E aí, eis que por ela ser uma seguidora de Jesus, e naquela época já sendo chamada de cristã, e a gente sabe, né, que os cristãos foram perseguidos, eis que acontece o seguinte com Joana. No ano 68, depois de Cristo, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor, Joana de Cusa, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Então os dois foram, presos, os dois foram amarrados ao madeiro, como muitos e muitos outros cristãos naquela época. E aí o filho diz, abjura, que significa renega. Então, renega, exclama o executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu sem uma palavra de negação ou de queixa. Gente, vamos nos colocar no lugar dela pela segunda vez? Nós estamos amarrados ao madeiro. E aí o soldado chega e fala, renega esse Jesus aí. Talvez você tenha a possibilidade de se salvar. Olha o que Joana faz. Contempla o céu. Contempla o céu. Então o açoite vibra sobre o rapaz, seu filho, que estava do lado, que exclama entre lágrimas, repudia Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte de lágrimas. As rogativas do filho refletem nela uma angústia que lhe retalha o coração. Abjura. E aí, quem é mãe aqui? Quem é mãe aqui? O que vocês fariam? Até então, ela estava contemplando o céu, uma resignação e firme em seus propósitos. Mas o filho do lado estava sendo açoitado e ele pede, mãe, renega por mim. E aí? O que o coração de mãe faz nessa hora? Imaginem, gente, que momento para Joana ver o filho, o pedido do filho. O que será que Joana fez? O que será que nós faremos? Joana fez o seguinte. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Questão de segundo, passou um filme na cabeça dela. Ela relembra o lar risonho e festivo, ela relembra as horas de leitura, relembra os esforços domésticos, as emoções maternais, lembra os fracassos do esposo, a viuvez, lembra a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida,
Ante os apelos desesperados do filho, recordou que Maria também fora mãe e, vendo seu Jesus crucificado no madeiro, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre em casa de Pedro a lhe dizer, lá no dia do atendimento fraterno, parecia que ela estava ouvindo Jesus dizer: vai, filha, ser fiel. Então Joana vira para o seu filho e fala: cala-te, meu filho, silencia, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Gente, que espírito é esse? Que espírito era esse? Que exemplo de fé, que exemplo de coragem, que exemplo de bom ânimo, mesmo diante de tamanha aflição. Era um pedido do seu filho, mas mesmo assim, ela relembra as palavras de Jesus e disse: não vou negar meu filho, isso aqui é transitório. E nos momentos finais, em que começam a colocar fogo ali no madeiro, chega um soldado para Joana. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios. Um chegou perto dela e perguntou assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Ele ficou admirado, né? Com a resignação dessa mãe. Olha, isso só te ensinou a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, porque o fogo já estava se alastrando, teve ainda forças para murmurar: não apenas me ensinou a morrer, mas também a vos amar. Essas foram as últimas palavras de Joana do Madeiro. Jesus não me ensinou apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, nessa noite que encerra o mês de março, né, em que tantas mulheres do Evangelho trazem lições para a gente, esse foi o exemplo de Joana de Cusa. Coragem, fé, bom ânimo, resignação. Nem no momento crucial, né, em que ela viu o seu filho lhe rogando para renegar o Cristo, ela se manteve firme. E aí, meus amigos, falando em Joana, para encerrar a nossa reflexão, eu trouxe aqui uma prece de Joana de Ângeles, que inclusive alguns estudos dentro da literatura espírita, né, refletem que Joana de Ângeles, aliás, que Joana de Cusa tenha sido uma das reencarnações de Joana de Ângeles, né? Então, falando de Joana, a gente encerra aqui a nossa reflexão trazendo a prece de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Obrigada, Senhor, pelo lar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Obrigada, Senhor, pelas aves que voam sobre o teto a mil, pelas tuas cálidas mãos. Obrigada, Senhor, pelos nossos olhos, para que te contemplam a beleza e se iluminam de amor diante da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa pelo menos por eles eu rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, com alegria incontida, hão de enxergar. Obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento, no galho do olmeiro, as lágrimas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem falar, deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que o teu reino um dia hão de pronunciar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, a voz que ensina, a voz que ilumina, a voz que fala de amor.
Obrigada, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não falam nem de noite nem de dia? Deixe-me por eles eu rogar, pois eu sei que em teu reino um dia o teu nome hão de pronunciar. Obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que acenam a deuses, mãos que fazem ternura, mãos que socorrem na amargura. Agradeço também pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o sol, pelas mãos que configuram nesses traços, como estrelas fugindo em meus braços. Obrigada, Senhor, pelos meus pés, que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Lembro-me daqueles que vivem mutilados, trôpegos, aleijados. Deixe-me por eles eu rogar, porque eu sei que um dia em teu reino hão de bailar, em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Obrigada, Senhor, pelo meu teto, que me leva a abrigar, um teto amigo onde eu posso aconchegar. Mas se eu não tiver sequer um lar, eu direi, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui. Obrigada, Senhor, porque eu te conheci. E porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Então, é a prece de Joana de Ângeles, trazendo para nós essa reflexão sobre, mesmo diante dos desafios, enxergar a boa parte. Mesmo diante de todas as turbulências, que a gente possa ainda assim agradecer e dizer obrigada, Senhor. Obrigada pelo convite, pela paciência, pelo olhar carinhoso, pelas vibrações, e que Jesus encontre sempre abertas as portas do nosso coração. Fiquemos na paz. Obrigada, Fernanda. Eu falei que ela tinha uma palavra doce, mas sábia. E com esse estudo da Fernanda, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, como mãe, né? Como a gente costuma olhar para os nossos filhos e querer que eles façam aquilo que a gente acha que é o certo. Querer que eles façam aquilo que a gente quer que eles façam, porque é assim que vai dar certo. Eu tenho mais experiência do que você, me escuta. E muitas vezes a gente acaba entrando em briga, em desarmonia, porque a gente vê só o nosso lado, só o nosso olhar. E a gente esquece que eles são espíritos também, que têm o direito de errar, de acertar. Então que a gente possa, em vez de criar tantas confusões em casa, né, tantas desarmonias, tantas brigas, que a gente possa olhar para eles, procurando ver o que eles têm de melhor, assim como de todos aqueles que convivem conosco, que cruzam o nosso caminho, que o nosso olhar para as pessoas seja aquele olhar terno, aquele olhar amoroso, procurando ver o que cada um tem de melhor. E a outra coisa que me chamou muita atenção é em relação ao Espiritismo. A gente que está seguindo o Espiritismo, estudando, conhecendo, sabendo o bem que ele nos faz, a gente quer trazer todo mundo para cá. A gente quer que todo mundo conheça também, a gente quer que todo mundo usufrua dessa fonte de sabedoria, de consolo, né, de conforto. Mas como disse Fernanda e como disse Jesus, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, que a gente saiba então acolher, mas respeitando a hora de cada um, né? Porque uma hora todos eles vão chegar a Deus e que a gente tenha paciência para esperar a hora de cada um. Enquanto isso, a gente vai seguindo o nosso caminho, com fé, com resignação, com equilíbrio, né? Procurando fazer e seguir os ensinamentos de Jesus. Então hoje, gente, por motivos técnicos,
nós não teremos um passe individual, tá? Mas enquanto estamos aqui, já estamos recebendo todas as bênçãos divinas. Então, no momento da oração, no momento de agradecermos a Deus, que a gente coloque em nossos pensamentos aquelas pessoas encarnadas ou desencarnadas, para quem a gente quer boas vibrações, quer consolo, conforto, resignação, e desse modo levar até eles, através das nossas vibrações, o amor e o carinho de Jesus. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, fazer essa conexão com o Mestre Jesus, com o nosso Pai Celestial, com Maria Santíssima, nossa Mãe, e agradecer-lhes os ensinamentos obtidos aqui hoje, as palavras de ânimo, de fé, de esperança, de resignação, que aqui hoje nós ouvimos através da nossa companheira Fernanda. Que possamos levar para os nossos lares, para os ambientes onde nós frequentamos, esse conhecimento, procurando olhar o nosso próximo com os mesmos olhos que Jesus e Deus olham por nós, olhando e percebendo que somos seres imperfeitos, mas estamos em evolução e que melhoraremos cada vez mais. Importante lembrarmos que nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, estamos sempre sendo guiados, sendo amparados pela espiritualidade amiga, através dos ensinamentos de Jesus, através das suas palavras, através dos espíritos amigos que são colocados ao nosso lado para nos protegerem e amparar. Que esses pensamentos positivos, essas boas vibrações, alcancem a todos aqueles que nesse momento estejam passando por dores e aflições nos hospitais, nas penitenciárias, em casa, vagando pela rua, que esses espíritos possam receber essas mesmas bênçãos divinas que estamos recebendo neste momento. Que a água do planeta seja magnetizada para que todos possam, ao bebê-la, receber o remédio salutar para as dores de cada um de nós, espíritos ainda imperfeitos, mas já conscientes do verdadeiro amor de Jesus por todos nós. E assim, agradecidos por mais esses momentos de esclarecimento, de conhecimento, de troca de energias positivas, salutares, que irão nos levar a ter uma semana de paz, de amor, de tranquilidade, de equilíbrio. Pedimos então agora a permissão para encerrarmos mais uma reunião de divulgação doutrinária do Centro Espírita de Jesus. Que assim seja.